Olá, pessoal! Eu quero começar hoje com dois dados que a maioria das pessoas não conhece. Primeiro, o risco de uma mulher fraturar o quadril ao longo da vida é igual ao risco combinado de câncer de mama, do útero e do ovário. Segundo, dentro de um ano após uma fratura de quadril, até 30% das mulheres vão morrer. Não por causa da fratura em si, mas por causa da cascata de complicações que vem depois: imobilidade, pneumonia, coágulos, perda da independência, declínio. Saúde óssea não é um assunto leve, é um assunto de vida ou morte e quase nunca recebe a atenção que merece na conversa sobre a menopausa. Hoje nós vamos falar sobre a saúde óssea, a saúde metabólica e como você deveria ter de verdade um plano de cuidado a longo prazo na menopausa. Essa é a parte 3 da nossa série sobre como saber se o seu médico está realmente atualizado em menopausa. No episódio 1 falamos sobre terapia hormonal, no episódio 2 falamos sobre saúde cardiovascular, os marcadores lipídicos que deveriam ser avaliados, os estudos sobre fogachos, a hipótese do timing, e hoje nós vamos falar do resto. Saúde metabólica, especialmente resistência à insulina, que está se desenvolvendo silenciosamente em muito mais mulheres do que está sendo investigado. Saúde óssea e porque a vitamina D e o cálcio, apesar de importantes, muitas vezes não são suficientes. E o plano a longo prazo, como deveria ser uma estratégia completa de cuidado na menopausa e quais perguntas fazer se você nunca recebeu um plano. Vamos começar pelo metabolismo. Pergunta 1. Minha glicemia e minha hemoglobina glicada estão normais. Isso significa que meu metabolismo está saudável? E se a resposta do médico for sim, seus exames de diabetes estão normais, isso pode estar ignorando uma doença precoce. Existe algo que a maioria dos médicos não estava avaliando rotineiramente e que a maioria dos pacientes nem sabe. A insulina sobe antes da glicose. Quando a glicemia começar a subir e principalmente quando a hemoglobina glicada já está elevada, a resistência à insulina geralmente já está presente, há muitos anos. É assim que funciona, gente. Quando as células ficam resistentes à insulina, o pâncreas compensa, produzindo cada vez mais e mais insulina para tentar manter a glicose normal. Nessa fase de compensação, a glicose pode parecer completamente normal. Se você mede apenas a glicose e a hemoglobina glicada, você pode não detectar a resistência à insulina até que ela esteja presente há muito tempo. Um estudo publicado na Frontiers in Endocrinology mostrou que quase 30% dos adultos jovens com glicose e hemoglobina glicada completamente normais já tinham hiperinsulinemia, que é a insulina elevada indicando disfunção metabólica precoce. É quase 1 em 3 pessoas, gente. E a transição da menopausa pode acelerar este processo, independentemente da idade. O estrogênio tem um papel importante na sensibilidade à insulina. Ele ajuda a regular o metabolismo da glicose, o armazenamento da gordura e a inflamação. E quando o estrogênio diminui, a gordura visceral aumenta. A adiponectina diminui, é uma proteína que melhora a sensibilidade à insulina. E as células do fígado e dos músculos respondem menos à insulina. O corpo compensa então produzindo mais insulina. E essa insulina elevada aumenta a inflamação, piora o perfil do colesterol e contribui para a lesão vascular muito antes da glicose subir.
O estudo SWAN mostrou que níveis mais altos de insulina no início da perimenopausa estão associados a sintomas vasomotores mais intensos, ou seja, saúde metabólica e saúde hormonal estão profundamente conectadas. E o que deve ser medido então? No mínimo, insulina de jejum junto com glicose de jejum. O cálculo do HOMA-IR ajuda a estimar a resistência à insulina. Triglicerídeos e a relação triglicerídeos com o HDL também são marcadores úteis. Uma mulher pode ter triglicerídeos altos, HDL baixo, glicose normal e ainda assim ter resistência à insulina significativa que passa despercebida quando se olha apenas os exames tradicionais. Pergunta número 2: vitamina D, cálcio e exercício são suficientes para proteger os meus ossos? E se a resposta for sim, isso é tudo que você precisa, gente? Isso está incompleto para muitas mulheres. Vitamina D, cálcio e treino de força são importantes, mas para muitas mulheres após a menopausa, especialmente aquelas com perda óssea e maior risco de fratura, isso não é suficiente sozinho. O estrogênio é o principal regulador do equilíbrio entre a formação e a perda óssea. Quando o estrogênio cai, as células que quebram o osso ficam mais ativas e o resultado então é perda óssea progressiva. A menopausa está associada a uma perda óssea acelerada, principalmente nos primeiros 5 a 7 anos. Essa é a janela mais importante para a intervenção. A terapia hormonal reduz o risco de fratura, gente, em cerca de 20 a 37%, incluindo fraturas do quadril, e o benefício é maior em mulheres abaixo dos 60 anos. Diretrizes da Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos recomendam terapia hormonal para prevenção de fraturas em mulheres com alto risco e com sintomas vasomotores. Para quem não pode ou não quer usar hormônios, existem outras opções medicamentosas. Mas tudo começa com uma avaliação, com a densitometria óssea e o cálculo do risco de fratura. Se ninguém pediu esse exame ou discutiu isso com você, isso é uma falha grande no seu cuidado. Pergunta número 3: estrogênio vaginal protege os meus ossos ou o meu coração? Se a resposta do médico for sim, ajuda no corpo todo, isso está errado, gente. O estrogênio vaginal age localmente. A absorção sistêmica ou para o sangue é mínima. Por isso, ele é seguro para mulheres que têm, inclusive, um histórico de câncer de mama. Mas isso também significa que ele não protege os ossos e ele não reduz o risco cardiovascular. Ele é excelente para os sintomas locais, mas não substitui terapia sistêmica. Pergunta número 4: eu tive câncer de mama, nunca posso usar estrogênio vaginal? E se a resposta do médico for não, nunca, isso é absoluto demais. A absorção, como eu disse já, é mínima. Diretrizes reconhecem que pode ser uma opção em casos selecionados, especialmente quando os sintomas são importantes e os tratamentos não hormonais não funcionaram. Essa decisão deve ser individualizada com o oncologista da paciente e o especialista da menopausa também. Medicina raramente é preto no branco. Pergunta número 5: meus sintomas, palpitações, ansiedade, humor, são só psicológicos?
Se tudo for rotulado como ansiedade, sem investigação nenhuma, isso é um problema, tá, gente? Os hormônios têm efeito direto no cérebro e no sistema nervoso. A perimenopausa é um período de grande variação hormonal. Essas oscilações causam sintomas reais, palpitações, alterações de humor, dificuldade para dormir, aquela névoa mental. Tudo isso tem base fisiológica. Isso merece uma investigação. Saúde mental é importante, mas não explica tudo. E agora, a pergunta final: qual é o plano a longo prazo para a minha saúde? E se a resposta for vamos ver na próxima consulta, gente, isso não é plano, não. Um plano completo deve incluir os sintomas, a saúde óssea, risco cardiovascular, saúde metabólica, acompanhamento estruturado. Menopausa não é um momento passageiro, é o início de uma fase em que decisões importantes definem as próximas décadas. A mulher que está saudável aos 75 anos geralmente é aquela que recebeu bons cuidados aos 51 anos. Menopausa não é só sobre sintomas, é uma transição do corpo inteiro, o coração, ossos, metabolismo, cérebro. A ciência evoluiu muito, mas a prática médica muitas vezes não acompanhou. Você precisa de um médico ou uma médica que pensa, que se atualiza, que olha para você como um todo. Se você sai da consulta se sentindo ignorada, buscar uma segunda opinião, gente, não é traição, é autocuidado. Você merece isso. A menopausa não é o começo do fim, é o momento de começar a cuidar da sua saúde a longo prazo, ok? Beijo para vocês. Tchau.